Pessoal, boa tarde, né? Então, como eu tinha prometido para vocês, coloquei lá no Siga. Hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente a Vitória Azevedo. A Vitória, ela foi aluna do curso, ela se formou um pouco recente, mas o que eu achei muito legal, chamou muito atenção vamos dizer assim, na Vitória, vamos dizer, a participação dela também, né? Não só nas redes sociais. Eu digo que a Vitória vai além daquela pessoa que sabe fazer uma divulgação do trabalho. Quando eu chamei algumas outras pessoas aqui que já trabalhavam com consultoria, uma das coisas que a gente falou bastante e que não faz parte da nossa formação é esse marketing do nosso trabalho. Isso eu acho que a Vitória faz muito bem, ela cria conteúdo lá na página dela do Instagram, que são conteúdos muito bons. Então, eu acho que vocês deveriam acompanhar lá as publicações dela e participar das enquetes que ela faz, que são sempre muito divertidas e instrutivas lá. Eu vou deixar a Vitória terminar a apresentação aqui para vocês e fica à vontade, Vitória. Tá. Eu acredito que muitos me conhecem, Marissa, Tainã, Humberto. Eu me chamo Vitória Azevedo, formei recentemente, colei grau, acho que tem menos de 2 semanas. Atualmente eu atuo na área de consultoria de alimentos, tá? Tanto consultoria de alimento, tanto a parte de boas práticas de fabricação, quanto a parte de gestão estratégica em restaurantes. E aí, do ponto que o professor falou, muito importante é o marketing. A gente precisa mostrar o nosso trabalho para que os outros conheçam o nosso trabalho e assim a gente seja reconhecido na área, reconhecido no mercado. Pessoal, eu deixo um espaço inicial aqui para as perguntas. Se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, eu tenho uma pergunta aqui, mas fique à vontade. Alguém quer fazer uma pergunta? Vitória, nesse tempo de pandemia, tu encontrou, assim, algum empecilho, tipo, problemas para, tipo, tô divulgando, mas não tô recebendo aquele retorno certo, ou não? Sim, teve uma dificuldade, sim. Alguns restaurantes, né, que eu entrei em contato, eles estavam com dificuldade por conta de pagamento mesmo, por conta da pandemia. A pandemia chegou, o nosso faturamento diminuiu. Por exemplo, eu estou com um restaurante agora que eu fiz um desconto para ela por conta da pandemia. Só que o restaurante fatura muito bem. Só que o que eu vi no restaurante é que eles não sabem quanto de custo é o prato dele, tá? Então eles não sabem quanto que é despesa fixa, quanto que é despesa variável. Eles faturam muito bem, só que eles não administram de forma correta. Então, muitas vezes, não é assim a pandemia, mas a forma como eles administram. Mas já teve restaurante que falou, não vai dar por conta da pandemia. Eu meio que selecionei alguns restaurantes, alguns estabelecimentos onde eu fui trabalhar. Porque, assim, de início, eu estava querendo pegar os menores, certo? Só que os menores não têm o dinheiro suficiente para poder pagar uma consultoria de alimentos. Então, o que eu fiz com esses menores que não podiam me pagar? Eu faço mentoria grátis com eles. Mentoria, assim, eu dou 3 a 5 mentorias, eu instruo eles. Eu não dou consultoria, eu não faço o meu trabalho lá, mas eu dou mentoria de como que eles devem fazer, porque eu ajudando eles, mais na frente eles se tornam um dos meus clientes fixos, né, com contrato e tudo. Mas eu tive muita dificuldade, sim, em relação à pandemia. Entretanto, a pandemia meio que favoreceu o nosso ramo. Por quê? Porque a vigilância está mais em cima. Então, eles cobram muito a questão da higienização, até os próprios clientes cobram por conta da pandemia. A questão de álcool em gel, lavagem de mãos. Então, isso tudo envolve as boas práticas. E, por um lado, foi positivo para o nosso mercado. Entre outros, tem muitos restaurantes que não conseguem sobreviver, como muitos restaurantes fecharam. E é isso, eu espero que tenha sanado a tua dúvida. Sim, sim. E em questão, assim, de tu conseguir o trabalho, foi muito difícil porque a engenharia de alimentos aqui dentro da cidade de Imperatriz, ela é muito, assim, eu posso dizer, desconhecida.
Porque quando eu entrei em 2017, eu não conhecia engenharia de alimentos. Eu fui conhecer a partir de um colega meu que me disse. Uhum. Ah, tá. Só repete um pouquinho, por favor. Tu encontrou dificuldades para encontrar emprego na área de alimentos mesmo, aqui, porque a engenharia é muito desconhecida por aqui. Certo. Aqui o mercado, ainda como tu falou, é muito desconhecido, né? Mas, assim, eu trabalhei em laboratório de análise de alimento. Não foi, assim, muito difícil. A questão mesmo é network. Façam amizade, gente. Conversando com pessoas, né? E a questão mesmo que frustra a gente, como até eu já falei no Instagram, é a remuneração. A gente não é reconhecido de fato. Não é, como posso dizer, a gente não essa é a palavra, reconhecido. Nosso trabalho não é reconhecido e por isso a gente não é remunerado. Porque geralmente a gente é contratado como analista. Como analista, eles não pagam, eu vou falar a realidade, querem pagar 1.200, tá? Para recém-formado, e não é tão atrativo. A gente fica, pô, mas uma pessoa de ensino médio ganha isso, por que eu, que estudei 5 anos, vou ganhar isso? E a gente fica meio revoltado, sim. A questão de Imperatriz é muita questão de conhecer pessoas. Depois que eu comecei a consultoria, conheci pessoas, conheci uma engenheira de alimentos que mandou mensagem para mim perguntando se eu não queria trabalhar na indústria junto com ela. Eu falei, não vou trabalhar porque, tipo, é CLT, eu não já trabalhei de carteira assinada, não é minha praia, então prefiro empreender, eu acho muito, muito melhor, ao meu ver, é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu faço por prazer, mas em Imperatriz, para surgir vaga, assim, é bem complicado. O que eu auxilio para vocês conheçam pessoas. Você conhecendo pessoas fica muito mais prático, muito mais fácil de você saber de emprego, porque já chegou ao meu ouvido que surgiu vaga numa empresa tal. Só que eles não divulgam a vaga. Eles primeiro querem conhecer uma pessoa que lá dentro, que trabalha lá dentro, que conhece outra pessoa, que essa outra pessoa chama. Entendeu como é que funciona? Sim, sim, entendi. Porque eu tenho um colega meu que ele trabalha no frigorífico. Ele fala muito nisso, que eles querem o pessoal que já está lá dentro para colocar diretamente na vaga. E se eles não encontram esse pessoal dentro, aí que eles vão divulgar para o pessoal de fora. Exatamente, é assim que funciona. Tainá levantou a mão aqui, pode ficar à vontade, Tainá. Vitória, como surgiu essa vontade de trabalhar na consultoria? Porque a gente sabe que a engenharia de alimentos é uma área muito abrangente, né? Então, você pode fazer milhares de coisas, mas por que tu escolheu especificamente a consultoria? Então, Tainá, o meu interesse pela consultoria surgiu na disciplina de gestão da qualidade, se eu não me engano, que é feito com a Tatiana, a professora Tatiana. E a partir disso eu comecei a pesquisar. E eu conheci médica veterinária, conheci nutricionistas, conheci engenheiros de alimentos que atuavam na área. E eu vi a questão de, como posso falar, a questão da liberdade de ser empreendedora. Tipo assim, é uma coisa que eu gosto de empreender, porque empreender, que eu sempre falo, é ter gestão de pessoas, é saber gerir pessoas. E eu gosto muito de conversar com pessoas, eu gosto muito disso. Fora que o que fez eu decidir seguir esse ramo da consultoria foi o quê? Porque eu já tive experiência de indústria, eu já tive experiência de laboratório. Eu não gostei dos dois. Assim, gostei por conta da experiência que eu tive, mas eu falei, não é a minha praia ser CLT, ser carteira assinada. Eu gosto de empreender. E aí eu conheci a consultoria de alimentos e foi uma coisa que eu gosto, porque é uma coisa muito dinâmica, sabe? Eu não gosto de, tipo assim, ir para uma indústria todo dia, aquela rotina.
E a consultoria não é assim. A consultoria, eu estou com um restaurante self-service, são um tipo de pessoa. Eu estou em uma indústria, é outro tipo de pessoa, é outros problemas. Eu estou em panificadora, que são outros tipos de pessoas, é outro processo, é outro ambiente. Então, essa diversidade da consultoria e essa diversidade de horários também, sabe? Por exemplo, eu posso visitar o meu cliente pela manhã ou pela tarde. Eu posso, por exemplo, eu trabalho eu visito as empresas 3 dias na semana. Eu vou visitar ela uma vez por semana. Então, cada espaço, cada empresa, eu vou uma vez por semana, resolvo um problema, pronto. O restante do trabalho eu faço em casa, documentos, envio para eles, faço ligação para falar com o gestor. Então, essa parte de, como eu posso dizer, não é uma rotina sempre, sabe? É uma coisa diversificada. E aí, o meu foco agora é pegar um açougue ou pegar outro tipo de indústria, outro segmento. Não é aquela coisa de rotina, que eu não gosto, como eu já trabalhei. E o que eu acho muito interessante vocês fazerem é ter experiência enquanto vocês estão aí, porque fica muito mais fácil vocês escolherem qual ramo vocês vão seguir depois que sair da universidade, não só terminar o curso para depois decidir qual área seguir. Isso é muito, muito importante. Foi muito importante para mim enquanto eu estava no curso, porque eu estagiei em indústria e trabalhei em laboratório de análise. Ok, pessoal, mais alguém? Vitória, eu não sei se tu se habituou já com esse clima aqui, é porque todo dia, assim, é essa tela preta, ninguém liga o webcam, mas eu já acostumei, eu não sei se está acostumado. Anteriormente, nas outras, eu já tinha pedido, falar, olha, pessoal, toda vez que vocês forem fazer a pergunta, liguem o webcam. Hoje eu já não peço mais isso, né? Deixo eles à vontade, até porque o pessoal gosta muito, o pessoal gosta de participar, então eu prefiro que eles interajam da forma como eles se sentem mais à vontade, né? Mas, Vitória... Eu espero ter sanado a dúvida, viu, Tainan? Qualquer coisa, só chama aí de novo. Sanou sim, muito obrigada. Nada. É interessante a pergunta da Tainan, mas, Vitória, antes de entrar na sala, eu conversei com eles, a gente estava falando sobre você, né, mas falando bem, muito bem, por sinal, né? Antes de você se formar, você já tinha um empreendimento com a tua amiga, aquela amiga da Esther. A Esther, E vocês tinham um geladinho lá, e o negócio foi crescendo tanto que eu observei uma época que já tinham outros alunos trabalhando para vocês. Aí, Vitória, eu te pergunto se essa veia empreendedora é natural ou desenvolveu. Você acha que desenvolveu isso durante o curso ou você sempre já teve isso, Vitória? Já veio Então, professor, já veio desde muito tempo. Eu empreendo desde criança. Na verdade, foi um incentivo de uma tia minha. Então, ela me ensinou a fazer crochê, ela me ensinou a fazer tricô, biscuit. Então, eu fazia desde criança tapetes para vender, bijuterias para vender para os professores nas escolas. E aí, na minha casa, era um reforço. E aí, eu aproveitava os alunos, tinha, 20 alunos durante a tarde, e eu fazia cachorro-quente, eu comprava biscoito. O lanche, na verdade, o lanche que eles consumiam, era eu que vendia, né? Então, foi desde sempre. E aí, deixa eu olhar o que mais. Eu vendia, colocava na mesinha, assim, na rua, e vendia para quem estava na rua, e comunicava, sabe? Eu tinha 8 anos de idade, 8, 10 anos de idade. Né? E com 13 anos, eu fui trabalhar em uma lanchonete. Falei, mãe, eu quero trabalhar em uma lanchonete. Fui trabalhar numa lanchonete. A partir disso, eu fui gostando da área de alimentos. Aí eu falei, não, vou ser nutricionista. E aí depois eu sempre pensava em ter uma lanchonete para mim. Eu ficava imaginando um espaço onde eu teria minha lanchonete e tal. Só que ao longo do tempo, professor, eu fui tendo diversas experiências, né? Desde os 13 anos eu trabalhei em lanchonete, depois eu fui trabalhar em biblioteca de universidade, fazendo cadastro. Eu sempre fui me virando, sabe? Quando aparecia a oportunidade de panfletar na rua, lá estava eu panfletando na rua. Eu sempre tive essa iniciativa, né? E a parte de
não ter vergonha também. Às vezes as pessoas me veem hoje, Vitória não tem vergonha, mas eu era uma pessoa super tímida antes. Eu era muito tímida, eu tinha muito medo de conversar com as pessoas. Hoje eu digo que eu sou uma pessoa sem vergonha, eu falo, eu falo mesmo. Então essa veia empreendedora já veio desde muito tempo, né? Por conta da minha tia, até porque ela trabalha no Sebrae também, um bom tempo, e aí ela meio que trouxe isso para mim. Vitória, legal. Você tocou num ponto muito, muito interessante aí, que eu não sabia, particularmente. Você disse que antes você era muito tímida. Eu não consigo imaginar, porque eu te acho muito comunicativa. Desde que você cursou, acho que 2 disciplinas minhas, né? Sim, então, eu sempre te achei muito comunicativa. Eu não consigo te imaginar tímida, não, Vitória. Eu, particularmente, eu sempre conto isso, né, de que durante a minha graduação, eu tinha uma espécie de intérprete, que era um grande amigo meu, que é meu amigo óbvio até hoje, né? E eu tinha vontade de trazer ele um dia para ele confirmar essa história, de que eu pedia para ele perguntar alguma coisa para o professor, para alguém. E eu acho, Vitória, que alguém que realmente é muito tímido teria uma dificuldade muito grande de trabalhar como consultor. Então, na tua opinião, Vitória, o que você recomendaria para essa pessoa que é muito tímida? Você sabe que tem muitos colegas teus, talvez, com esse perfil, né? Mas que, de repente, tem vontade de ser uma empreendedora, como você é hoje, né, Vitória? O que você acha que melhoraria nessa, vamos dizer, relação com as outras pessoas? O que você recomenda, Vitória? Então, essa parte de timidez, né, eu comecei a ver porque estava me privando de algumas coisas. Por exemplo, eu via alguma oportunidade, por exemplo, em palestras. Eu ia para alguma palestra, eu queria falar muito, só que a minha timidez não deixava eu falar. E aí depois eu ficava me corroendo em casa, assim, meu Deus do céu, por que eu não perguntei? Por que eu não perguntei? E aí depois disso, né, eu comecei a falar, eu vou ter que perguntar, eu vou ter que me mostrar, vou ter que me aparecer, porque eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado, né? E aí, o conselho que eu dou é tirar essa timidez de lado, né? Que nem a questão do Instagram. Eu não fazia vídeos, hoje eu faço tranquilamente. Eu sinto necessidade de fazer, muitas vezes. Porque eu tinha muito vergonha de mostrar minha cara no Instagram. E eu comecei aos poucos, fazendo uma foto, fazendo um bumerangue, e agora eu estou em vídeos. Mas foi um processo, assim, um pouco longo. Às vezes eu só jogava e nem via mais. Nem queria ver quem tinha visto as minhas postagens, porque eu ficava meio que com vergonha de olhar as minhas coisas. Mas o conselho que eu dou é que tem que tirar, tem que botar a cara na frente, tem que ir com medo mesmo, eu digo. Até eu digo, assim, que nas minhas primeiras reuniões que eu fui atrás de cliente, não foi fácil conversar com o dono de restaurante. É tão tal que a minha primeira reunião foi um baque muito grande para mim, porque eu escolhi um restaurante mega grande, eu não tinha experiência nenhuma. E aí, na reunião, eu perguntei para o cara o seguinte, eu falei, eu queria saber quais são as suas necessidades dentro do restaurante. Aí ele virou assim para mim e falou, mas você que está me oferecendo um serviço, você tem que dizer quais são os serviços que você vai oferecer. E deu aquele baque, aquele silêncio na reunião, eu fiquei, caraca, o que eu vou falar para esse homem? Eu sei que nessa reunião eu saí muito triste, de fato, eu saí chorando dessa reunião. E aí, eu cheguei em casa e estudei muito. E aí, eu fiz um método, eu conheci um método de avaliação de negócio que eu faço agora nas reuniões. E esse método está dando muito certo. Tipo, de quatro reuniões que eu fiz com esse método, 3 são meus clientes agora. Então, esse método que eu estou usando, assim, deu super certo. Mas foi um processo um pouco longo até eu chegar nisso. Eu fui apanhando mesmo. E se eu tivesse vergonha, se eu tivesse ainda aquela timidez, eu não daria o primeiro passo. Porque tem que tirar essa vergonha. Porque se eu tivesse vergonha, eu nunca encararia, por exemplo, o meu primeiro cliente.
E a cada reunião eu vou aprendendo cada vez mais. Cada reunião eu vou aprendendo. E foi com isso, tipo assim, durou 2 meses para eu conseguir meu primeiro cliente. Mas o conselho que eu dou é, gente, não, mesmo tendo vergonha, vai com vergonha mesmo, porque ou você vai quebrar a cara, você tem que ir para você aprender, né? Uma experiência ou outra, você sempre está aprendendo. Então é isso. Legal, Vitória. Eu acho muito importante você frisar isso, né? Porque eu acho que eu falo de experiência própria para quem é muito tímido, que chega a uma condição eu chegava quase que patológica, né? A pessoa precisa levar um choque de realidade assim para entender, olha, se você não mudar esse seu comportamento, que você acha que não faz mal nenhum para você, você vai estancar na vida, você não vai conseguir muita coisa, você vai ficar resignado a isso. Então, exatamente. Eu acho importante também a gente ter esse testemunho também das pessoas que passaram por isso e hoje podem falar um pouco para vocês, porque vocês podem fugir de muita armadilha que tem por aí, gente que se denomina... Eu particularmente não tenho nada contra alguém que vive de dar orientações para os outros, os famosos coaches de hoje. Eu acho que sim, tem um grupo de pessoas sérias nisso, dentro de nichos de profissões. Mas tem muita gente aproveitadora nesse meio, então eu acho importante vocês terem noção de uma metodologia, por exemplo, a metodologia da Vitória, eu sei que funciona, ela está colocando em prática. Então é uma coisa muito legal a gente ter esse testemunho. A Tainá levantou a mão, pode ficar à vontade, Tainá. Eu de novo. Vitória, qual é a parte que tu acha mais difícil de trabalhar com consultoria? Qual é a parte assim, mais difícil? A mais difícil da consultoria é lidar com pessoas. Essa é a parte mais difícil e a gente não aprende sendo tímido, a gente aprende conversando com as pessoas, sabe? É uma parte interessante que o professor falou, que eu lembrei agora, a questão de pessoas mesmo, né? Teve clientes que queriam me pagar R$400 por mês e queria que eu fosse todo dia. E, tipo, o cara tinha uma lábia muito boa, muito boa. Se eu não fosse firme, eu tinha aceitado, entendeu? Então, a experiência que eu já tive das outras reuniões e converso com outras pessoas também, me ajudou muito nesse quesito, porque tem clientes que não vai reclamar do teu preço, vai saber da importância, mas tem outros que vai ficar ali com a lábia, porque empresário tem a lábia muito boa. Essa é a realidade. Porque estão sempre ali no ramo de negociação e tal, e aí se você não tiver o pé firme no chão, você cai na deles e no final você sai no prejuízo. Tem gente que é muito famosa por isso, né? Por lábia. Tem gente que construiu impérios até com o quê? Com a lábia. Se você for ver até a história de empresários brasileiros, citando aqui uma coisa que pode sair na edição, né? O próprio Eike Batista era um mestre do PowerPoint. Então, muita gente, eu já ouvi que muita gente, quer dizer, 2 pessoas ficaram bilionárias usando PowerPoint. Basicamente, o Bill Gates e o Eike Batista, que era muito bom de apresentação. Então, ganhou muito dinheiro com isso, com lábio. A Marissa quer te fazer uma pergunta aqui. Pode ficar à vontade, Marissa. Oi. Na verdade, acho que eu até conheci a Vitória nessa época que ela era vergonhosa. Porque assim que eu entrei na faculdade, ela também não. Aí, a gente tinha a mesma rede de amigos, andavam juntos, eu percebi isso. Mas depois isso foi mudando, realmente. Mas a dúvida era que eu ia perguntar, se assim, tu pensa em estender tua empresa, que agora é só tu, né? Mas tu pensa assim, em criar uma rede maior de consultores com mais engenheiros para trabalhar juntos na mesma empresa, entendeu? Sim. Marissa, eu tenho sim essa ambição, esse sonho. O meu método, na verdade, meu objetivo daqui a 3 anos é ter uma empresa, né, com consultores. Mais de 3, 4. Eu conheço empresas hoje de 15 consultores, né? Mas esse é o meu objetivo, sim, daqui no máximo 3 anos eu
eu consegui fazer essa rede de consultores, até porque aqui em Imperatriz, além de mim, existem mais 2 empresas de consultoria. Mas, gente, tem ramo para todo mundo, a gente não dá conta, não dá conta. Tem ramo para todo mundo, e a gente pensa, é concorrente? Não é. Já tirei dúvidas com elas, é muito bom essa parte de ter elas também, por quê? Porque elas estão divulgando o nosso trabalho, elas estão trabalhando em outras empresas, de uma forma ou outra, elas estão divulgando a engenharia de alimentos. E todas essas outras empresas todas são engenheiras de alimentos, certo? E são empresas recentes. Eu fui a última a surgir. E outra coisa que eu quero falar com vocês é a questão de sociedade. Eu não comecei a empresa sozinha, porém hoje eu estou sozinha. A sociedade durou 1 mês. Por quê? A questão de sociedade, lidar com pessoas é muito difícil. E no contrato, o nosso objetivo era dividir despesa. Eu estava com o meu MEI, a outra pessoa estava com o MEI dele, mas no fim não arcou com nenhuma das despesas. Eu sei que a gente está no processo judicial agora para ele me retornar o dinheiro que foi gasto. E se vocês forem colocar uma empresa, tenham conhecimento de com quem vocês vão estar lidando, façam um contrato, conheçam bem a pessoa, porque depois que eu desfiz essa sociedade, veio uma médica veterinária recentemente atrás, tentando fazer uma sociedade, que ela tem um espaço com o escritório. Eu falei, acabei de sair de uma sociedade, não estou a fim de entrar em outra. Mas, enfim, são casos e casos que a gente precisa estar atento. Hoje eu estou me virando, que eu digo assim, como é só eu atualmente, eu estou com 3 empresas, e aí tem a parte de marketing. Atualmente eu consegui contratar uma pessoa para o marketing, tá? Mas para fazer os desenhos, os posts, né? Porque leva muito tempo. Mas está fluindo, sabe? É tão tal que através do Instagram, gente, da divulgação, teve uma moça do Sebrae que veio atrás de mim tentando fazer a parceria. Eu só não entrei no Sebrae ainda porque tem um requisito de 1 ano de empresa. Então, assim que eu completar 1 ano de empresa, eu já vou fazer parceria com o Sebrae. Então, é muito importante essa parte do marketing digital. Eu sempre falo, ou você tá ponto com ou você tá ponto fora. Legal, Vitória. Sobre essa questão de sociedade, realmente é uma coisa muito complicada, né? Você precisa ter muita confiança em alguém para estar nesse tipo de empreendimento, né? Uhum. Hoje, eu digo, Vitória, que para empreender, a pessoa precisa, eu acho que além de ter conhecimento, também muita coragem, porque Sim. se tornou muito difícil abrir um empreendimento. Também um empreendimento como o teu depende do sucesso de outros empreendimentos, como o restaurante lá precisa dar certo, as pessoas precisam vender bem, para quê? E a parte, Vitória, que você falou muito, muito importante aí, que eu achei muito interessante, foi o que você falou do início lá do bar, que você teve conversando com o dono de um restaurante, né, que é aquela sensação de que, não, eu preciso convencer essa pessoa de que ela precisa do meu trabalho. Que pelo menos, acho que a sensação do empresário, por que eu preciso de alguém para me dizer como é que eu vou gerir meu negócio? Por que eu preciso de alguém para me dizer como é que eu vou instruir meus funcionários? Então, esse que acho que é um grande desafio. Convencer o empresário de que ele precisa do seu serviço. De fato, ele precisa, mas convencer ele é uma missão que eu acho que é mais complicada. Exatamente. Essa é um dos principais dúvidas que a gente tem, até porque a gente sai da universidade sabendo como aplicar boas práticas, né, por exemplo, mas a gente não sai sabendo como convencer o nosso cliente, a gente não sai sabendo vender, na verdade, né? E aí eu acredito que a prestação de serviço, para quem está começando, é muito mais difícil. Por quê? Porque você não tem nenhum resultado ainda. Muito, tipo assim, de um dos clientes, desses meus clientes, uma chegou a perguntar, mas você já
trabalhou em outros locais, tal. Aí eu falei, ó, trabalhei, tive experiência em laboratório, tive experiência em indústria. Só que, assim, antes de eu colocar essa empresa de fato de consultoria, eu tinha feito uma consultoria fora a parte, em uma hamburgueria. Então, eu contabilizei, tipo, tive experiência com essa hamburgueria. Mas, no fim, consegui convencer. Como que eu convenço? No início, eu estava fazendo um erro muito grande. Eu ligava para os proprietários dos restaurantes e marcava reunião. Beleza, marcava reunião, falava do meu serviço e ia para a parte da proposta. A proposta eu enviava por e-mail. Ou seja, e às vezes eles nem viam a proposta, né? E aí eu tinha que ficar correndo atrás. Tipo, você já viu a proposta? Você já viu a proposta? Foi aí que eu fui para uma palestra, na verdade, eu fui para uma live de consultoras. Elas falaram, proposta tem que ser pessoalmente, você tem que levar pessoalmente. E assim comecei. Marcava a reunião, aí na reunião já marcava a data de mostrar a proposta, tudo pessoalmente. Já levava o desconto que eu poderia dar para eles, para na hora, porque sempre vão pedir desconto, gente. Já levava outra proposta, além daquela que eu imprimia, mostrava para eles. E aí lá, na hora que eu mostrava a proposta, aí o cara já falava, vou acertar e tal. E aí eu já marcava o outro dia já marcava logo a data, né? Pra gente fazer a outra reunião, de mostrar o contrato, de assinar, para poder começar. Só que a parte de convencer a pessoa de que elas precisam do nosso serviço é um pouco mais complicada. Por quê? Porque muitas vezes eles não sabem que precisam do nosso serviço. Muitas vezes eles não sabem. Vamos supor, de 10 restaurantes que eu fui, 8 não sabiam o que eram boas práticas de manipulação. Então, o que eu fiz? Dentro da reunião, eu faço meio que uma dinâmica. Eu monto um mapa de avaliação do negócio deles. Coloco o processo e tudo que envolve o processo. Tudo ao redor, faço um mapazinho mesmo. E dentro do processo da cozinha, né, eu coloco o manual de boas práticas, higienização correta de hortaliças, produção de ficha técnica. E aí, quando eu mostro para a pessoa, eu falo, seu restaurante tem isso, você sabe o que é isso? E aí ele, não, o que é? Aí, tipo assim, vai explicando, eu vou explicando os benefícios de cada etapa. E aí, quando eles ligam, né, eles olham assim, eu não tenho isso. E aí que eles conseguem enxergar que eles não têm aquilo no restaurante deles e que eles de fato precisam, porque eu começo a contar todas as vantagens por trás. E o que eu achei muito legal em uma das reuniões que eu fui foi o seguinte, quando eu terminei a reunião, o cara me elogiou, falei, tua apresentação foi muito boa e tal, e depois disso, na próxima reunião, já fui mostrar a proposta. Na verdade, é uma empresa com 3 sócios. E aí, na segunda reunião, já fui mostrar a proposta com os 3 sócios juntos. E aí, eles toparam na hora. Assim, não, a gente vai fazer. Por quê? Porque eles estavam tendo muito desperdício de alimentos. Muito desperdício. E aí, desperdício dentro de um restaurante é dinheiro jogado fora. E eles pensam muito nisso aqui, dinheiro. Então, eles só pensam mais no lucro. Mas, enfim, a parte de convencer, eu demorei um pouquinho para convencer, mas eu consegui um método graças a uma conversa que eu tive com um cara. Eu fui numa palestra e o cara dava cursos, o curso dele era tipo R$4.000, e eu falei, caraca, eu doida para fazer, mas eu não tinha esse dinheiro todo.
Aí, no final da palestra, eu fui lá atrás dele, conversei e comecei a falar do meu negócio. E ele falou, foi assim, uma conversa de 5 minutos. Ele falou, ó, tu pode fazer isso, isso, isso e isso. E aí eu falei, eu vou adaptar para o meu negócio. E aí adaptei para o meu negócio e deu certo. Vitória, deixa eu ler aqui o chat aqui. Ah, tá. Tainá, quando eu estava falando ainda que ia formar uma empresa, a Tainá quer ser contratada. Ah, Tainá, depende a Tainá já saiu, ela caiu, agora que ela mandou uma mensagem aqui avisando que não está conseguindo entrar de novo. Avisar ela aqui que depende primeiro dela concluir agora o curso, né, Vitória? Primeiro, exatamente. Curso, concluir bem, né, Vitória? Uhum. Tá a fim de funcionário também competente, né, Vitória? Logo. Competente, exatamente. É assim, eu vou fazer uma seleção, né? Tem que ter uma seleção. E não vai ser currículo, vai ser tipo 3, 4, 5 etapas. Sim. A questão do recrutamento de acordo com a cultura da empresa, né, professor? A gente tem que ver em relação a isso também. Não é qualquer um que entra, não é qualquer um que aceita a cultura da empresa. E a gente tem que contratar pessoas que vão de acordo com a cultura da empresa e que estão dispostos a bater metas. E eu sou uma pessoa super exigente. O Humberto conhece, o Humberto já trabalhou na Atlética comigo. Eu sou uma pessoa super chata. Conheço muito. Não, mas é uma ótima pessoa assim, trabalhar, tipo, puxa a frente, faz a frente mesmo. Se a pessoa não tiver coragem, ela puxa, vai lá no pé da pessoa, ó, bora fazer isso. E se a pessoa não consegue sozinha, ela, pô, eu vou sozinha, então. Eu sou tipo assim. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu puxo no pé, puxo a orelha para dar certo. As empresas, de uma forma geral, as grandes multinacionais, Vitória, você já falou que não tem interesse, né, mas geralmente elas procuram muito esse perfil de pessoa que tem, vamos dizer assim, o time assim, de um líder, de saber cobrar as coisas, de ter um tempo para vamos dizer assim, para revisar tudo que está acontecendo. Então, eles procuram muito esse tipo de pessoa. Tenho muitos colegas que se formaram comigo e hoje estão em algumas multinacionais, né? E dos poucos que eu ainda tenho contato, converso, às vezes eles sempre me falam disso, um que trabalha para alguma multinacional japonesa, ele fala, não, são extremamente rigorosos com pontualidade, japoneses, com formalidade também, você tem que ter todo um protocolo para falar com as pessoas, coisa que na vida prática, às vezes, você não tem essa vivência, né, de conversar com uma cultura também diferente. Então, esse acho que é um dos grandes desafios das multinacionais, né? Procurar pessoas com esses perfis. Exatamente. Uma coisa que eu quero falar um pouquinho para vocês é a questão de network, gente. A minha primeira cliente eu conheci através de uma conversa com uma menina que eu conheci numa reunião. Eu falei, vamos se conhecer? Ela, vamos. A gente marcou uma reunião e ficou, tipo, de 2 às 5 horas da tarde conversando. E aí eu descobri que ela tem 2 negócios da área de alimentação. E ela me indicou outra pessoa. Então, de uma hora ou outra eu tô marcando reunião só para conhecer pessoas. E é muito importante. Tipo, não tem nada para fazer, marca uma reunião com a pessoa e vai conversar com ela. Porque ali tem alguma coisa, uma pessoa tem para te oferecer, tem para te agregar valor tanto em conhecimento quanto experiência. E uma dessas experiências, professor, é o seguinte, eu conheci um cara, um contador, inclusive eu tive a reunião com ele ontem, que foi uma reunião de negociação, que ele quer montar uma indústria de coco babaçu, né? E aí eu estou montando um pitch, falei para ele que eu vou montar um pitch do negócio. O pitch, gente, nada mais é que uma apresentação, um resumão do que vai ser o negócio, desde o problema que a gente resolve, até quanto que tem que investir nesse negócio para a gente fazer uma reunião com sócio investidor, ou seja, 3 pessoas, eu, esse cara e esse sócio investidor. Então, a gente está torcendo para que esse sócio investidor dê o dinheiro para a gente ir mais para frente com esse negócio, né? Então, a gente está nesse processo de ideias. E eu conheci esse cara através de um network. Eu estava no escritório e do nada eu comecei a conversar com ele.
falei, você é ok. E, tipo assim, a gente começou a trocar ideias. E durante a graduação eu fiz 4 anos, foram 3 anos de pesquisa com coco babaçu, com produção de iogurte através do leite de coco babaçu para pessoas intolerantes à lactose. E aí ele veio com essa ideia, eu comecei a conversar com ele, e aí a gente está com essa ideia de colocar essa empresa, né? Mas, assim, está no processo de ideias, de elaboração de plano de negócio, para a gente poder ir mais à frente. Porque eu sempre tive uma meta de que até os meus 32 anos eu quero ter pelo menos 3 empresas e ser investidora anjo. Então eu tenho essa meta e eu vou chegar lá. Isso é bom, Vitória, as metas, né? Enfim, eu não busquei tanto estabelecer metas, né? O meu sonho, eu digo que o meu sonho era ser professor, eu realizei, mas aí eu fui vendo que tinham muitas outras coisas que eu não imaginava da carreira, né? Mas eu admiro muito essa vontade sua, Vitória, de estabelecer essas metas aí, que eu acho que é importante, sim, para um crescimento profissional, Vitória. E você falou uma coisa muito interessante aí, Vitória, sobre o network. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer, Vitória. O LinkedIn funciona, Vitória? O que você acha? Como? O LinkedIn, aquela rede social que pretensiosamente diz que é uma rede para, vamos dizer assim, para um network, para conseguir colaboradores, investidores. É uma rede de trabalho, em teoria, né? Ela funciona, Vitória? Sim. Então, professor, talvez para outra pessoa sim, para mim nunca funcionou. Assim, eu nunca tive nenhum contato assim, com outras pessoas por lá. Não, nunca tive. A rede que funcionou para mim é Instagram. Eu conheço muita gente atualmente através do Instagram. E através desse trabalho de consultoria que eu coloco no Instagram e tal, essa publicação, já vieram 3 pessoas perguntar como que tu conseguiu, me ajuda, enfim. E fiz amizade com essas pessoas. Até hoje converso, faço videochamada, né, trocar ideias. Outra rede que funcionou para mim é o Twitter também. O Twitter funciona super de boa, todo mundo ali conversando. Então eu uso atualmente o Twitter, o Instagram, o LinkedIn, eu nunca mais entrei. Nunca. O Twitter, Vitória? Eu não tenho Twitter, Vitória, mas eu ouço falar muito mal do Twitter, que o Twitter é a rede de intriga, essas coisas. Consegue fazer divulgação lá, Vitória, no Twitter? Então, na verdade, eu divulgo um pouco o meu trabalho lá, mas de vez em quando eu coloco algumas coisas e converso com pessoas também. As pessoas respondem, às vezes pessoas quando eu coloco alguma coisa sobre o meu trabalho, as pessoas eu acho que retweetam, fazem um compartilhamento, né? Fazem um compartilhamento, então já ajuda de uma forma ou outra. Até porque lá dentro eu já conheci donos de alguns restaurantes daqui de Imperatriz. Aí, tipo assim, eles colocam assim, hoje no restaurante tal foi assim, assim, assado. Então eu já sei quem é esse dono do restaurante tal ou gerente do restaurante tal. Então eu conheço geralmente essas pessoas por lá. Já conheci o dono do Chapa de Ouro por lá, que é uma hamburgueria daqui. Então, muita gente de Imperatriz está no Twitter. E aí, às vezes, eu conheço muito eles por lá. Eu já pego, assim, por alto, assim, fulano... Aí, geralmente, eles colocam coisas muito pessoais, né? Do dia, hoje o meu dia não tá muito legal. Hoje o restaurante não foi muito legal. Então, eu sei mais ou menos como é que tá o nível deles lá. Vitória, fica à vontade para falar o nome do pessoal aí, porque eu fico ouvindo quando alguém fala dessas hamburguerias, tudo, para gravar o nome, né? Quando eu precisar comer, eu pedir alguma comida, eu já sei. Né? Então, é muito importante isso, eu aprendi com o tempo. Chapa de Ouro é uma hamburgueria que eu gostei muito. É muito bom lá, então. Para mim é a melhor hamburgueria que tem. Até hoje que eu comi. Aqui em Imperatriz. Muito, muito boa. E não é caro, eu não achei caro. Fora que foi até um hambúrguer que eu mostrei no Instagram, que eu fiz a medida da temperatura. Não sei se ouviu que eu medi a temperatura do hambúrguer deles. E
E estava na temperatura ideal. Eu falei, pô, isso aqui eu gostei, foi atendimento rápido, foi a primeira vez que eu pedi. E estava muito bom. E aí, o que eu faço geralmente? Todo final de semana eu peço em algum restaurante diferente, que é para eu experimentar. E aí, a Jaiana é bom mesmo, já provei. Por exemplo, eu sou fã de hambúrguer. E aí eu peço de diversos tipos de hamburguerias. Aí eu vou meio que comparando. Ah, esse aqui a textura dele não foi legal. Esse aqui já é melhor. Ah, o atendimento desse aqui é melhor. Eu vou meio que comparando. E aí todo final de semana eu peço em um lugar diferente. Eu costumava pedir muito, Vitória, da hamburgueria que foi professora também, foi colega nossa aqui, a professora Ellen. Ela tinha uma hamburgueria lá perto, ali no centro, ali, que era o Tubarão Hambúrguer, né? Era muito sei, bom. E você sabe que tem alguém profissional por trás, quando você vê a qualidade do produto também, então eu sempre elogiei bastante. É uma pena que ela tenha fechado, não explicou que era mais por uma questão de logística também lá, que o ponto realmente perto do centro, eu sei que um ponto é muito caro ali, então realmente fica muito complicado você abrir um empreendimento. Eu digo, como eu te disse, tem que ter coragem para abrir. Tem. Professor, uma das coisas que eu friso muito para quem vai abrir o empreendimento são fichas técnicas, que a gente também faz. E foi uma coisa que eu senti muita necessidade, que eu não vi fichas técnicas de produção e de custo na universidade. Então, eu comprei um curso. Gente, foi assim, eu fui muito cara de pau. Na verdade, sou super cara de pau. O que eu fiz? Eu tava divulgando uma coisa que eu nem sabia fazer direito, que são as fichas técnicas. Eu falei, cara, eu vou entrar porque eu sei que é importante, mas eu comprei o curso, estudei e fiz teste em casa também, pô, deu certo, já sei fazer. Então, ficha técnica é o quê? É para saber o custo do produto deles. E muitas vezes as pessoas abrem qualquer empreendimento gastronômico e não fazem isso, colocam o preço aleatoriamente de acordo com o concorrente, e eles não sabem quanto que estão lucrando em cima, não sabem. E aí é o famoso que, tipo, tem um restaurante que fatura, um dos meus clientes fatura 84 mil por mês, só que não tem um salário para eles, não sabem quanto que é o custo de produção deles, eles não sabem, tipo assim, não sabem dividir para nada. E aí, eu dei e falei, a gente tem que fazer ficha técnica de todos os pratos de vocês, para vocês saberem quanto que é o custo de cada prato de vocês. A partir disso, vocês vão fazer a precificação correta. E é muito importante. Muitas vezes as pessoas não sabem que precisam disso. Eu mesmo não sabia, gente. Sério mesmo. Eu mesmo não sabia. Depois que eu vi a importância da ficha técnica, aí eu falei, pô, eles têm que fazer ficha técnica. E é isso. Você viu isso em alguma... Você falou que não... Mas existe alguma disciplina, Vitória, dentro do curso que aborde isso? Eu pergunto porque eu conheço as disciplinas, mas eu não conheço a fundo o conteúdo de alguma específica da área de alimentos. Na verdade, não, professor. Não tem. A parte que fala da consultoria, que é a parte da gestão da qualidade, ela foca muito em implantação de boas práticas. Produção de manual, produção de POPs, mas não foca essa parte da ficha técnica, não tem. Por isso que eu sentia necessidade. Aí eu via, tipo, as outras consultoras falando de ficha técnica e falei, cara, o que é ficha técnica? E aí eu fui pesquisar e tipo, crucial. É um ponto crucial para você colocar qualquer empreendimento. E aí tem dois tipos de ficha técnica, tanto de produção, que é para ver a questão da qualidade, é como se fosse uma receita mesmo. Tipo assim, uma receita, por exemplo, um arroz. Um arroz vai tantas gramas de arroz, tantos litros de água, tantas gramas de sal. Beleza. E a gente pesa antes, pesa depois para ver rendimento, né? E para ter um produto de qualidade. Para quando trocar funcionário, ter aquela receita para ser um padrão dentro do restaurante. E a outra é de custo. A gente vai ver o preço de cada um para poder botar margem de lucro em cima, para ver quanto que a gente pode cobrar e quanto que a gente consegue ganhar em cima daquele prato. Sim, eu acho interessante isso, Vitória, e muito importante, porque eu imagino que realmente dentro do espaço amostral aí de restaurantes, empreendimentos dessa natureza aí,
às vezes a pessoa tem um montante como esse aí, fulano fatura aí 150, fatura vírgula, né? Tem um montante de 150 mil, por exemplo, ao mês aí, mais esses 150 mil, ele gastou, às vezes ele gastou quase a metade disso, então, gastou a metade disso, ele tem que ter um capital de giro, e às vezes eu imagino que pode ser que uma pessoa inexperiente fique vislumbrada, né? Fulano abriu um empreendimento aqui, a lanchonete cheia o tempo todo, está ganhando dinheiro, eu vou financiar um carro caríssimo, vou comprar uma casa, e de repente esses teus gastos vão aumentando, e teu capital de giro reduz, e você não tem mais como investir no negócio para continuar. Exatamente. Geralmente eles não têm noção de quanto, eles têm noção de quanto que tem o faturamento bruto, que a gente chama, né? Mas eles não têm noção do faturamento líquido deles, que a gente fala. E tem uma diferença muito, muito grande, né? A questão do capital de giro, quanto que eu preciso, né, para manter o meu restaurante funcionando. Tem cliente que eu peguei, que está há 2 anos no mercado, não tinha planilha de faturamento, não sabe o que é despesa fixa, não sabe o que é despesa variável, e aí fica muito complicado. É aquele assim, o meu restaurante fatura muito, só que eu só pago conta, porque não tem controle nenhum. E aí a parte da produção é muito importante, que aí entra o engenheiro de alimentos. O engenheiro de alimentos entra para controlar desperdício de alimentos, evita desperdício de alimento, que reduz o custo de produção. A gente faz controle de equipamentos para evitar aquele, o equipamento quebrou, vou ter que tirar dinheiro do além para poder consertar. Né? Então, a gente tem um papel muito importante dentro dos restaurantes, né? Tanto um restaurante ou qualquer outro tipo de empreendimento da área de alimentos, certo? Mas eu digo que a gente meio que guarda a marca do cliente, porque a gente evita as contaminações dos alimentos, a gente evita que um cliente passe mal, a gente evita que algum cliente passe mal, ou se ele passar mal, divulgar aquela marca, aquela empresa nas redes sociais, que o baque vai ser muito maior, porque as pessoas, uma pessoa divulgou aquela empresa, não vão mais lá, então a gente meio que guarda a marca do cliente. Então, depois eu fui saber, professor, da importância de fato da engenharia de alimentos lá no final do curso, e depois que eu saí, aí que eu fui ver a importância real, né, do quanto a engenharia de alimentos ela é abrangente, do quanto a gente é importante para a sociedade. E eu sempre falo que todos nós do curso, a gente precisa mostrar para a sociedade que, de fato, o que é a engenharia de alimentos, o que a engenharia de alimentos faz. E uma coisa que o professor André sempre falava, que a UFMA é uma mãe. Eu só fui entender, tem um mês atrás. De fato, a UFMA é uma mãe. O que significa a mãe? A mãe é uma protetora, ela quer guardar a gente ali. Só que a gente tem que sair da saia da nossa mãe, a gente tem que mostrar para o mundo quem que é a engenharia de alimentos, a gente tem que mostrar para o mundo quais os produtos que a gente faz lá dentro. Porque o produto que a gente faz dentro da UFMA pode se tornar um produto de mercado, por exemplo, um produto muito bom, que eu nunca me esqueço que eu fiz nas análises sensoriais, foi um produto da Sabrina, Lucas e Ellen, que é uma barra de cereal através acredito, casca da banana e do caroço do maracujá. Então, foi a melhor barra de cereal que eu já comi. Então, eles poderiam pegar esse produto, conseguir um investidor e colocar no mercado, entendeu? Então, a UFMA ela tem conteúdo muito importante, conteúdo de grande valor, que ela precisa mostrar para o mundo. E que, de fato, eu pensei, a UFMA é uma mãe, então os filhos dela, que são os alunos, precisam sair um pouco da saia da mãe e mostrar para o mundo quem eles são. A Vitória, o pessoal citou o professor André. O professor André foi aluno do curso também, e ele foi, se não me engano, ele foi da primeira turma, que quando eu entrei, quando eu ingressei na UFMA como professor substituto, eu ainda dei uma disciplina para a turma do professor André. Então, o André, ele
é uma dessas pessoas que a universidade formou e estão aí no mercado, aí, levando muito bem o nome da instituição. Aí. Não só ele, mas tem muitos outros, Vitória, e eu acho que das palavras do André aí, eu aproveito para complementar, de que eu acho que o nosso bem maior aqui é a mão de obra, é isso que a gente oferece, mão de obra qualificada, diferenciada para o mercado. Por quê? Porque talvez vocês que estão hoje no curso vão pegar uma época em que a gente já começou com uma nota do ENAD muito boa. Por quê? Porque a gente começou, sim, com um curso, com um campus pequeno, mas com uma equipe, na época, e ainda é muito boa, né? Óbvio, a gente está sempre mudando, de certa forma, algum professor se exonera, vírgula, né? Eu até conheci poucas pessoas que foram exoneradas. Professor geralmente se aposenta, professor morre, professor é transferido, é remanejado, e o fluxo no nosso campus tem sido, de certa forma, contínuo. Mas dentro desse ambiente, pessoal, eu fico sempre muito feliz de dizer, eu sou bem sincero quando eu digo isso, que o ambiente de trabalho é muito bom. Eu acho que por isso que talvez essa sinergia dos resultados são boas também. A gente tem colocado no mercado de trabalho alunos que realmente fazem a diferença, aparecem no mercado. Não é só o caso do pessoal que está vamos dizer, também no meio acadêmico, como o professor André, a professora Juliette, eu não consigo lembrar do nome de todo mundo, mas tem muita gente, pessoal, e só o mercado de Imperatriz assimilou todas essas pessoas. Pra vocês terem uma ideia. A Vitória, que está num ramo bem diferente, a Vitória está num ramo que eu acho, Vitória, que é muito concorrido, né? Você vai concorrer também com outras pessoas, como veterinário também, né, Vitória? Médico veterinário, nutricionista. Então, tem um campo de pessoas muito grande para competir com o trabalho, competir, vírgula, também, com o trabalho da Vitória, né? E mesmo assim, ainda tem espaço, pessoal. A região está crescendo. Tem muito espaço. É uma região de oportunidades, e eu acho que cabe a vocês aí começar a analisar o que eu vou fazer quando eu me formar. Pelo menos eu tento fazer essa reflexão aqui nesse momento que a gente se reúne, né, para conversar com alguém como a Vitória. Pessoal, eu deixo de novo, entraram algumas pessoas, Vitória, aqui depois que a gente começou a falar, né, eu deixo espaço para pergunta. Geralmente, Vitória, eu faço de 1 hora, mas às vezes o papo está muito bom, passa um pouco mais do que isso, né? Depende muito da tua disponibilidade, Vitória. Ainda pode ficar um pouco mais, Vitória? Pode sim. Então, pessoal, eu não tenho uma pergunta, não, mas eu queria falar uma coisa. É que quando a gente entra no curso de engenharia de alimentos, na época que eu entrei, era na época que a Germânia estava ainda no curso, era coordenadora. Ela falava muito em questão do curso de engenharia de alimentos seria o curso do futuro, em 2020, 2021. Eu não imaginava isso, eu não tinha essa visão. Aí chega em 2020, aí tem esse baque de pandemia. Eu acho que isso enfatizou a importância do curso de engenharia de alimentos, tanto na prevenção desse vírus, porque o alimento também ele pode ser um meio de contaminação, de levar a contaminação, e o engenheiro ele trabalha muito em questão disso, de santificação dos alimentos. E hoje eu acredito que a engenharia, o futuro da engenharia já chegou e é agora. Exatamente. 2021. Pois não, Marisa, pode contar. Não, no início da pandemia, eu lembro que eu estava fazendo uma pesquisa para uma empresa de jornalismo. Aí eu fiz até uma entrevista com a professora Virlane sobre a questão foi no início, né? A questão de como que ficaria o pessoal da indústria, da engenharia de alimentos, né? O que eles iam fazer com base naquilo. Aí ela fez a entrevista, deu a entrevista. No início ela nem sabia muito responder, porque era uma surpresa para todo mundo, né? Ninguém sabia como seria daí para frente, mas aí hoje ela já deve ter a resposta. Então, Marissa,
Do início, né, da pandemia, a gente ficou meio incerto, né, do que ia acontecer, do que não ia. E vocês podem perceber que o único ramo que não parou foi a área de alimentos. A área de alimentos, ela não para, ela não pode parar, porque de onde vem o mantimento? Né? Então, daí, a pandemia também veio mostrar, como o Humberto falou, a questão da higienização, que é nada mais do que a gente aplica no nosso ambiente de qualidade, né? Da implantação das boas práticas, como higienizar a mão corretamente, e dentro, deixa eu enganchar aqui, a questão do treinamento que eu faço de boas práticas com os funcionários. Eu sempre faço análise das mãos deles, para eles verem o quanto a mão é suja. E quando eu mostro para eles o resultado, eles ficam abismados. Falei, como assim? Isso aqui é na nossa mão e tal? E tipo assim, eu mostrei uma análise de fungo da mão de um deles. Teve uma que ficou, caraca, eu não acredito, isso é na nossa mão. Aí foi correndo lavar a mão. Eu falei, por isso que é importante lavar a mão. A gente não consegue ver a sujeira da nossa mão. Então, por isso que é importante a gente estar lavando as mãos. E aí, o que eu acho diferencial também, né, dentro dos meus treinamentos, é essa parte de prática, de mostrar para eles visualmente o quanto é sujo, tanto a mão quanto o celular, porque uma das principais reclamações dos empresários eles usam o celular na área de produção. E aí eu faço análise tanto do celular quanto da mão. E quando eu mostro, eles ficam, meu Deus do céu, isso tudo tá muito feio e tal. E aí, o que eu acho muito legal, né, essa parte. E aí eles param de estar usando o celular dentro da produção, enfim. E é isso. O Humberto, como ele iniciou com uma colocação interessante aí, que era da professora Germânia, né? Eu tive muito pouco convívio com a professora Germânia, até porque quando ela entrou no curso eu me afastei e passei 4 anos para fazer o doutorado. Quando eu retornei, aí a professora Germânia, infelizmente, ela precisou se ausentar, né? E entrou de licença médica, enfim. Então, a gente não conviveu, mas eu concordo, sim, com essa afirmação aí sobre a importância da engenharia de alimentos, porque hoje a gente entende que quem consegue gerenciar recursos bem, consegue se manter numa situação como essa atual que a gente está, também muito bem. Então, eu acho que é uma preocupação que a gente não era comum para um país como o Brasil, né? Não, a gente tem muito recursos, a gente tem uma área grande de plantio, a gente tem um dos maiores produtores de proteína bovina do mundo. E para que se preocupar tanto? A gente precisa se preocupar, porque a situação ela pode mudar de repente, e a gente está vendo agora de que ninguém está preparado para isso. Ninguém se preparou para isso. Eu também lembro, a Marissa falou, né, no início da pandemia, eu também lembro perfeitamente daquele dia, quando eu estava acordando de manhã e recebendo um monte de mensagem no WhatsApp, dizendo que, olha, não está dando para ir para o campus, estava chovendo muito naquele dia. E em sequência veio o seguinte, o calendário acadêmico está suspenso. Como assim o calendário acadêmico está suspenso? Não, agora ele não foi só suspenso, ele foi cancelado. Aí ficou aquela interrogação assim, o que a gente vai fazer agora? Vamos aguardar. E a gente aguardou durante um tempo, mas ninguém ficou parado com isso. A UFMA trabalhou muito, estava indo atrás de chip, de conexão de internet eficiente. Então, Humberto, realmente, e Marissa também, é uma época muito difícil também para todo mundo, principalmente para alguém que está trabalhando e tem que adequar essas normas agora, como a Vitória está falando, e trabalhar com treinamento de pessoas. Vitória, eu concordo contigo, com certeza deve ser uma das coisas desafiadoras para quem está saindo agora, trabalhar com pessoas, com treinamento. Você vai explicar um monte de vezes, mas em algum momento tem que ter alguém para fiscalizar ela, porque você vai dar um treinamento excelente para a moça que vai, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem real, você vai no shopping comprar um sorvete, alguma coisa, a moça que vai te atender, tem 2 lá, né? Tem uma que vai ser só para te servir o sorvete, tudo, mas em algum momento ela vai receber o dinheiro, além de receber o dinheiro, ela falou alguma coisa contigo que você não ouviu muito bem, ela vai baixar a máscara para falar contigo, e tem esse tipo de coisa. É possível que você se sinta incomodado, ou talvez nem se sinta à vontade. Eu, particularmente, não me sinto à vontade de chamar a atenção da pessoa. Eu acho que
Se tivesse o gerente alguma coisa, eu poderia conversar com ele, mas a pessoa que está trabalhando ali, não. Eu nunca fiz esse tipo de coisa, não chamei atenção de garçom, nem nada, quando eu me sinto incomodado, né? E como eu disse, Vitória, é um desafio muito grande. Eu particularmente, admiro muito quem assume isso aí como tarefa mesmo de trabalho, né? Professor, você pautou uma coisa interessante, né? Porque depois do treinamento, ainda teve funcionários que usavam brinco dentro da produção, usavam maquiagem, e lá vai eu fiscalizar, ó, não pode, no treinamento, a gente fez isso, não pode. Então, assim, tem colaborador que olha com cara feia mesmo. Eu falei, aí lá vai explicar, tem a maior calma do mundo e tal. Por exemplo, encontrei 3 alimentos na prateleira vencido desde fevereiro, encontrei em março, né? E aí, foi em março, foi quando eu entrei na empresa. E aí eu falei, ó, eu chamei as 3 pessoas que estavam na frente, falei, ó, vocês têm que olhar isso aqui todo dia, porque era alimento para criança. Falei, ó, a criança se alimentar, ela pode passar mal, pode vir a óbito também, ou então os pais podem processar a empresa, vocês não podem deixar isso acontecer. Tá, beleza. Não, tudo bem. Semana que vem lá vai eu encontro mais um alimento. Então, é um processo, não vai ser da noite para o dia. Então, os meus contratos vão de 6 meses a 1 ano. Por que são de 6 meses a 1 ano? Porque eu não implanto só as boas práticas, professor, de fato. Eu implanto tanto a parte de gestão de estoque, cálculo do CMV, que é custo de mercadoria vendida, e a parte de implantação. Então, eu faço um combo de 2 consultorias. Não sei se vocês viram recentemente que eu botei um estoque antes e depois. Dia que a gente tirou um dia para organizar o estoque. E aí, ali entra a parte da gestão estratégica, que a partir dali a gente vai ver quanto que tem de estoque em dinheiro. Então, eu faço primeiro a parte da gestão estratégica para poder controlar o processo. Depois que eu controlo o processo e controlo o desperdício, aí eu parto para a implantação das boas práticas. Mas é meio que um conjunto, sabe? Por exemplo, na parte da organização do estoque, eu já implantei junto a parte de identificação de produto, que entra na parte das boas práticas. Então, é um conjunto. Por que eu fiz isso? Porque eu sentia necessidade disso. Porque quando eu fui visitar uma cozinha, eu fui numa açaiteria. Eu visitei a parte de uma açaiteria daqui. E quando eu vi o estoque todo bagunçado, eu me perguntei, como que eu vou organizar isso? Como que eu vou organizar? Aí eu comecei a pesquisar sobre gestão de estoque. E aí encontrei um curso sobre gestão. E fiz o curso, já fiz o curso umas 3 vezes, os vídeos. E, tipo assim, já tá dando resultado. E ver os colaboradores falando, agora ficou melhor, agora a gente não se perde dentro do estoque. E o gestor elogiando também é a parte mais gratificante para mim, porque tem um mês que eu tô lá e já tá dando resultado. E a parte do estoque é muito importante, que aí, tipo, todo mundo entrava. Eu falei, não, vocês vão ter que colocar uma porta e uma pessoa vai ficar responsável pelo estoque, porque é aqui que tá o dinheiro de vocês. É aqui que tá o dinheiro de vocês e não é qualquer um que tem que mexer no dinheiro de vocês. Então, o próximo passo essa semana é fechar o estoque e determinar uma pessoa para a gestão do estoque deles. Então, a parte da consultoria é fazer com que a empresa ande sem você, sabe? Seja independente. Então, depois da consultoria, a gente pode fazer assessoria, que tem uma diferença. Consultoria, a gente faz esse acompanhamento mais de perto. E aí, em algum desses contratos, eu fiz contrato tanto de consultoria quanto assessoria. Ou seja, eu faço a implantação das boas práticas, por exemplo, e na assessoria eu vou acompanhar se de fato está acontecendo tudo que eu implantei. Eu já ia perguntar, Vitória, que você falou do desafio, né, dos funcionários, alguns não encararem muito bem isso, né? Já é uma coisa que eu escuto também. Eu trouxe uma colega aqui, a Márcia. A Márcia, óbvio, ela apareceu aqui na câmera, mas não tinha como ver. Ela é muito pequenininha, mas é bem pequenininha, e ela disse que ela se sentia algumas vezes intimidada para conversar com alguns operários, né, na linha de produção, né?
Com o tempo, o que ela me dizia é que, olha, depende muito da postura, já tem que chegar, falar, vamos dizer assim, com uma tonalidade que é vamos dizer, sem ser muito agressivo, mas que a pessoa entenda que você tem que ser levado a sério mesmo. Então, você já disse, né, já respondeu minha pergunta sobre isso, né, você encontrou dificuldades lá. Não sei qual é a tua leitura sobre isso, se é pelo fato de você ser jovem, pelo fato de ser mulher também, que eu sei que existe isso. Uhum. Então, eu acredito, professor, na verdade, deixa eu ver, eu acredito que eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, eu vou dizer assim, eu não sei as pessoas que já conviveram comigo, mas assim, dentre esses funcionários, na primeira análise, assim, a gente já identifica quem vai dar mais trabalho e quem não vai dar trabalho, a gente já consegue identificar, né, então, por exemplo, tem alguns funcionários que são super tranquilos. Olha, não, Vitória, tudo bem, a gente pode fazer assim. Mas tem outros que já olham assim, com a cara. Só que você fala, aí com aquela pessoa a gente tem que ter mais paciência, né? Tipo, a gente explica mais com calma e fala, ó, se não fizer isso, acontece isso, isso e isso, para eles poderem entender. Então a gente tem que ter muito paciência, porque as pessoas são diferentes, lidar com pessoas é um dos principais desafios e que a gente não aprende na universidade, a gente aprende conversando com pessoas. Então a timidez vocês têm que tirar. Sobre essa questão de ser, professor, eu não me sinto intimidada. Eu não senti isso, pelo menos não até agora. Mas a questão de, por ser mulher, em algumas situações, por exemplo, já teve um funcionário até agora veio com gracinha pra cima de mim, aí, tipo, já tem que cortar logo, tipo, ó, não me chame pelo nome, eu não sou fulano de tal e tal, então, assim, para nós mulheres, como assim, geralmente tem homens na produção, às vezes tem até mais que mulheres dentro da cozinha, a gente precisa ter uma postura firme, né, se chegar com uma gracinha, já cortar logo na base, que aí que o trabalho fica até melhor e eles veem a gente como, tipo, o trabalho realmente é sério e tal. Mas até agora foi esse fato que aconteceu. Mas você acha que foi, na tua leitura, Vitória, é uma coisa isolada? Isso não aconteceu em outras ocasiões, assim, Vitória? Não é um caso isolado. Por exemplo, com outras consultoras já aconteceu. Não, assim, são relatos de outras consultoras também, né? Que falam, já fui assediada, ou assim, a questão de eu ser nova também, professor, não foi, pelo menos agora no momento da consultoria, eu não tive isso, né? Mas eu tive na indústria, quando eu estagiei. Tu chegou agora, tu é muito nova, tu quer saber mais do que eu. Um cara que estava 20, 25 anos na empresa, né? Então, já aconteceu isso comigo, sim. A gente precisa saber lidar. É tão tal que nesse dia, dentro lá da indústria, eu pedi para poder parar a produção, que a temperatura do refrigerante estava muito alta. Ele, mas tá só 7 graus, eu pensei que estava 12 graus Celsius, não sei o quê. E o cara não quis parar a produção. Eu falei, se não parar a produção, acontece isso, isso e isso. De fato, foi o que aconteceu, teve BO e tal. E no dia seguinte, eu chamei esse rapaz, esse senhor, na verdade, e fui explicar. Eu sentei com ele lá na área de fora e sentei com ele e comecei a explicar. Conversei, não gostei. Eu falei, não gostei do jeito que você me tratou. A gente está aqui trabalhando junto, não precisa ser desse jeito. Eu pedi para você parar a produção porque ia acontecer isso, isso e isso, e de fato aconteceu. E depois ele me pediu desculpa e depois não aconteceu mais. Então a gente tem que saber conversar também, né? É um dos pontos importantes e que muitas pessoas não sabem conversar. Sim, Vitória, eu te perguntei, e você pergunta novamente, porque eu já
Já ouvi outros relatos de coisas que, vamos dizer, que acontecem. Eu trouxe uma colega, ela falou sobre isso, né? Falou, não, eu já sofri assédio moral, assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, e o que ela me disse, que também ouviu outros relatos, olha, o que eu acho que, de certa forma, atenua isso, óbvio, evitar é muito difícil. A gente está trabalhando com pessoas, mais que o cidadão receba um treinamento, seja orientado para não fazer isso, em algum momento esse cidadão vai fazer isso. Não vou me atrever a dizer que é só uma coisa da cultura, não. Isso aí é de várias culturas, algumas mais, outras menos. Talvez a nossa um pouco mais, que a gente tem realmente, vamos dizer assim, algumas coisas que pelo menos eu digo que não são bem virtudes, né, da nossa cultura. As pessoas podem ver isso com naturalidade, sem intimidade dentro do trabalho, até certo ponto mas é preciso delimitar muito bem essas coisas, para até mesmo evitar esse tipo de situação aí. Pessoal, enfim, eu acho que é um assunto muito importante que a gente conversou aqui com a Vitória. Se dava um tema como esse, já dava só vamos dizer, uma palestra, um simpósio, dá muita coisa um tema como esse, porque você tem muita coisa para falar sobre isso. Mas, enfim, pessoal, o papo está muito bom, eu deixo espaço para perguntas, pessoal. A gente já está aqui, já aprendendo a Vitória aqui, enchendo ela de perguntar mais de 1 hora. Então, vocês têm mais alguma pergunta, pessoal, para a Vitória? Não, professor. Ok. Vitória, então, para mim, Vitória, foi uma satisfação muito grande você participar aqui com a gente. E, como eu te disse, esse espaço aqui, Vitória, eu acho muito importante, não só para a divulgação do curso. Eu posto esses vídeos no YouTube, às vezes eu faço alguma edição, porque, enfim, acaba, mesmo eu tendo, vamos dizer assim, aquele perfil de uma entrevista, acaba virando um bate-papo, às vezes, e a gente conversa sobre muita coisa. Em algum momento, Vitória, pode ser que você tenha falado uma coisa e queira retirar, você pode ficar à vontade, eu passo o link antes de postar o vídeo, antes de divulgar o vídeo, vai assistir tudo, e se concordar, se está tudo bem para ti, eu posto como está lá. Mas eu posso muito bem fazer as edições sem problema nenhum, eu assisto tudo novamente, faço as edições. Como eu já expliquei, às vezes eu tenho mesmo que fazer algumas edições. Chamei algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, aí a gente acaba falando de alguma empresa, alguma coisa que não pode, aí, não, vamos ter que cortar essa parte aqui. É normal isso, Vitória. Pode ficar à vontade depois para me solicitar, olha, esse trecho aqui, eu acho que talvez ficaria muito bom. Mas, de novo, Vitória, eu te agradeço muito por você ter participado aqui, ter compartilhado, que eu digo sempre, a gente gosta de compartilhar aqui histórias de sucesso, né? Histórias de pessoas que passaram pelo curso, hoje estão trabalhando, e, óbvio, você está enfrentando toda essa situação atual aí, que eu acho com maestria, né? Que é fazendo uma coisa que, de certa forma, talvez, eu penso que a academia não tenha te preparado muito bem, que é o marketing, coisa que você disse que já tinha, né? Então, eu matei uma curiosidade minha, que eu descobri agora. Você já tinha essa veia empreendedora aí antes de entrar no curso. É possível que tenha, talvez, em algum momento aí, tenha tido um foco. Você falou que de certa forma, depois que você cursou uma disciplina, no caso que foi a professora Tatiana que ministrou, que te foi muito útil, não foi isso? Correto? Correto. Então... Deixa só a questão do marketing, né, professor? À vontade, eu investi muito em conhecimento. Mês de fevereiro, eu gastei mais de R$2.000 em curso. Então, eu falei, vou gastar, mas eu sei que eu vou ter um retorno. E tô tendo retorno, né? Então, tipo assim, em marketing digital, eu tô terminando um curso agora em marketing digital. Fiz o curso de gestão estratégica, fiz o curso de boas práticas, fiz o curso de fichas técnicas, já estou atrás de outro curso de rotulagem. Então, assim, a gente não para de estudar, não para nem um pouco, né? Depois que sai, aí mesmo que a gente tem que estudar, porque a gente vai aplicar, né? E muita gente tem medo, às vezes, da aplicação. E eu tive esse medo, né? Eu fui com a cara e ficava, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Mas quando a gente está lá dentro, a gente consegue desenvolver muito bem, né? Principalmente conversando com os colaboradores. Por exemplo, eu fiz uma planilha para eles
E aí eles olharam, eles falaram, Vitória, isso que não vai dar certo aqui. Eu falei, por quê? Aí eles me explicaram, tem que ser assim ou ser assado. Lá vai eu fazer outra planilha de acordo com a realidade. Então, a realidade de cada empresa, né? Então, isso é muito legal, muito legal. Eu sempre falo para eles, eu tô aqui para auxiliar vocês. Vocês são a chave do negócio. Vocês que estão aqui na produção, vocês têm que me auxiliar. Eu só tô ajudando vocês. E aí, o que eu acho legal, muitos desses colaboradores, que eles ficam muito à vontade. Vitória, esse aqui eu acho melhor desse jeito, porque funciona pra gente. Como eles estão na produção, né, então eles sabem qual a melhor forma para eles. E eu acho muito legal essa parte. E a parte também do marketing digital, né? Esse curso, na verdade, do marketing digital, é uma amiga minha que falou, Vitória, comprou. Eu falei, não, Vitória, tu pode acessar. E deu super certo. Já vieram restaurante através do Instagram marcar reunião comigo. Então, assim, tá dando certo, né? Então, é isso. Legal, Vitória. Tá mostrando. O chat continua aqui. O Humberto está dizendo que quer ser contratado, a Jaiana também. Então, tem muita gente aí já interessada em trabalhar na tua empresa aí no futuro, aí, Vitória. Eu faço votos que realmente dê certo, Vitória. Acho que você está no caminho certo, né? E se sentir vontade aí, Vitória, de algum dia, de repente, vou abrir um curso aí sobre marketing para engenheiros, aí eu acho que é uma ideia excelente. Engenheiro, geralmente, não é uma das pessoas mais comunicativas, né? Pelo menos eu falo por mim, e eu sei disso. Eu sei que boa parte de pessoas como eu, que faz um mestrado, um doutorado, são pessoas que talvez não se comuniquem muito bem. Ou seja, você está eu tenho muita dificuldade, por exemplo, para explicar... Por exemplo, se eu fosse explicar para minha mãe sobre o que foi minha tese de doutorado. Então, já teve algumas oportunidades, mas eu sinto muita dificuldade. Eu acho isso importante, explicar para as pessoas, olha, por que o nosso trabalho ele tem utilidade, por que o nosso trabalho é muito importante. E isso não é uma coisa que a academia me preparou. A academia me deu formação técnica, formação específica em uma coisa. Uma formação tão técnica, às vezes, que você tem muita dificuldade para comunicar com as outras pessoas. Você precisa, às vezes, falar de matemática avançada, de algum tipo de disciplina que envolve um domínio que aquela pessoa não tem. Isso, Vitória, é uma característica, vamos dizer, única nas pessoas mesmo. Vitória? Sim, pode até ficar à vontade, porque, falar mais alguma coisa? Tem colaboradores que têm só ensino médio ou nem terminaram o fundamental. Sim. Então, a gente precisa saber lidar com esse tipo de pessoa também. Sim, você precisa saber, primeiro, conversar com essa pessoa, interagir com ela ali com os recursos que ela tem, a forma como ela tem de compreender as coisas. Eu já comentei isso uma vez, Vitória, que a gente, na graduação, tinha uma comunicação muito boa com o pessoal da limpeza, até porque a gente estava no nosso dia a dia ali o tempo todo, né? E a gente percebeu que eles tomavam água destilada. Tinha uma senhora sempre ia lá pegar água destilada, e quando não tinha água destilada, a água deionizada também, né, que a gente usava para as reações que a gente fazia, né? E tinha bastante água deionizada, tinha bastante água destilada. E o desafio que a gente percebeu era conversar com eles, explicar para eles que aquela água não era muito boa para eles ficarem bebendo, porque como ela não tem nenhum mineral, eles vão beber, e, de certa forma, ela vai começar a arrastar os minerais deles, e um dos colegas falhou miseravelmente em fazer isso, né, em tentar explicar lá para uma... Primeiro que a gente falou, olha, se for falar, tu tenta chegar da forma mais sutil possível para que ele não entenda que a gente não está tentando proibir ele de tomar água lá do deionizador, porque eles tinham água, mas ficava num outro pavilhão. Então, para eles era melhor pegar no laboratório, encher a garrafinha deles e ficar tomando água. Eu lembro quando ele falou isso, ele falou, olha, você não pode tomar água daí, porque o problema dessa água é que ela não tem minerais, e como ela foi tridestilada, ela vai arrastar todos os teus nutrientes, todos os teus minerais que você vai tomar, tudo. Aí eu lembro que a senhora que estava lá olhou de cima a baixo, a gente toma isso direto, nunca aconteceu nada. E continuou bebendo água de lá. Então, acho que esse é um dos grandes desafios. Comunicação, Vitória, eu acho isso muito importante. E realmente, Vitória, eu te convidei aqui para cá, para bater esse papo com a gente, né? Porque eu acompanho muitas das suas postagens lá, óbvio, infelizmente eu não posso acompanhar todas, né?
mas todos que eu acompanho, eu vejo são conteúdos muito bons, principalmente aqueles interativos, que você pergunta para as pessoas coisas que são extremamente úteis. Você pode lavar a carne? Como é que faz para lavar uma salada? Como é que você faz essas coisas com eficiência? E isso, Vitória, é se comunicar com o público leigo, e eu acho que isso é uma coisa que não só o profissional de engenharia precisa, mas a academia em si está muito carente e precisa muito fazer, Vitória. Vitória, quer falar mais alguma coisa, Vitória? Então, só quero agradecer, professor, a oportunidade, né, de conversar com todos vocês, que eu adoro conversar, quem me conhece. Achei muito boa a conversa, né, e para quem quiser, eu estou disponível, só mandar um oi, um olá, que eu respondo qualquer dúvida de vocês, tá bom, gente? Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Vitória. Eu vou fazer o seguinte, Vitória, na edição, eu não deixei página pessoal das outras pessoas, até porque eu convidei professores, eu convidei alguém que era consultor, tudo, mas como o teu trabalho também depende muito dessas redes sociais, eu vou deixar o link lá do teu Instagram. O que você acha, Vitória? Eu acho que quase todo mundo aqui já te segue, né? Eu acho uma boa. Eu acho que quase todo mundo aqui já te segue, mas eu vou colocar no link do vídeo lá também, e no final também do vídeo. Aí, pessoal, para quem não pôde assistir hoje, então não é todo mundo, Vitória, que disponibiliza, às vezes, um tempo, eu entendo, óbvio, na sexta para assistir essas entrevistas que eu faço, né? Mas eu deixo disponível no YouTube. E, pessoal, demora um pouquinho, porque eu tenho que assistir de novo, e eu envio para a pessoa que participou, para ela ver se tem que fazer alguma edição. Então, vai demorar um pouquinho, coisa de uma semana aí, mas vai estar disponível o vídeo lá. Então, pessoal, eu encerro aqui, deixo o meu agradecimento novamente para a Vitória. Obrigado por vocês terem participado. E vou postar o link lá no nosso canal do Telegram também. E nos siga, pessoal, quando estiver pronto. A outra anterior eu vou postar, se o Décio já me mandar o link, amanhã. A gente fez com um ex-aluno, Vitória. O Décio, eu acho que não é da tua época, mas não, é bem mais antigo. Ele é da época do professor André, o Décio. Eles são quase que contemporâneos. Ele é de uma turma depois, só. Então, foi um papo legal também, um perito criminal que a gente conversou, que é engenheiro de alimentos também. Certo. Vitória, obrigado, Vitória. Nada, professor. Tenha uma boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.